Vamos para a palavra. A mensagem de hoje é sobre renovação espiritual. Qual é o nome da nossa igreja? Igreja Batista em Renovação Espiritual. Hoje você vai descobrir por quê. Talvez você já se perguntou assim, qual a diferença da Ibrijetibá para a Igreja Batista Pioneira? Qual a diferença da Convenção Batista Nacional para a Convenção Batista Brasileira? Tem diferença? Fica essas perguntas, né? Qual a diferença da Igreja Batista para a Igreja Assembleia? Esses dias alguém me perguntou assim, pastor, nós somos pentecostais ou não? Deixa eu responder isso tudo hoje para vocês. Por isso que essa mensagem é muito importante dentro da nossa série de vida espiritual e de dons espirituais. E eu me converti quando eu ia fazer 12 anos de idade, tinha quase 11 anos. Era uma quinta-feira, num culto de 7h30 da noite, eu estava sentado no último banco com mais 2 amigos. Tinha pouquinha gente, e o pastor Antônio Rodrigues, que era um ex-jogador de futebol do Cruzeiro, ouviu a voz do Senhor quando ele estava treinando no campo, em Belo Horizonte, e Deus chamou ele para o ministério e ele estava pregando. Ele era o pastor da minha avó. E eu com quase 12 anos estava ali ouvindo o pastor, e ele toda a quinta-feira, ele pregava com muito poder, com muita unção. E ele terminava ungindo todo mundo, aquela fila enorme, e as pessoas da cidade vinham para receber aquela unção. E naquele dia a gente estava na pracinha, porque gente de Minas Gerais vai para a pracinha, gente. Aqui não tem isso, né? Aqui pergunta se vamos na lanchonete? Nós não vamos na lanchonete. Não ia caber todo mundo também, né? Vamos lá, vamos na lanchonete, vamos no restaurante. Não, lá assim, quem vai na pracinha? Então, se você for agora em Central de Minas, a pracinha está cheia de gente. E o que a gente faz na pracinha? Anda em volta da pracinha, vigiando a roupa, vigiando quem veio, né? E quando a gente era solteiro, olhando quem estava solteiro na praça, né? Aí era assim, quando você passava perto de alguém que você gostava, você passava quantas vezes? O tanto que o sapato aguentava. Passava e... né? E eu me lembro que, quando eu converti, era proibido ir na pracinha no dia de culto. E tinha um irmão, não vou falar o nome dele, alguns assistem essas mensagens, ele era diácono, e a função dele era vigiar quem ia na pracinha. E os bancos da pracinha, quem já foi lá em Central de Minas, lembra? O banco tem um encosto redondinho. Aí os meninos falavam assim, fulano está vindo, aí ele vinha na bicicletinha dele, na Monarch, cor de abacate, e ele vinha. Quando ele vinha, a gente pulava atrás do banco. Era tipo um fugitivo, gospel. Nós ficava atrás do banco, aí nós olhávamos, passou. Na hora que passar, nós saíamos de novo. Parecia pecado estar na pracinha. É porque na pracinha o pessoal ia para namorar e tal, dar umas beiçadas, uns trem assim. Aí ele ficava vigiando nós, né? Era um negócio, gente. E quando eu me converti em uma cultura de avivamento. Né? Uma cultura chamada movimento de renovação espiritual. Quem já ouviu falar desse movimento? Era um movimento de renovação espiritual. Sabe como era quando começou o movimento espiritual lá na nossa cidade? Quando começou, a igreja não cabia gente, não adiantava aumentar o templo, não adiantava fazer nada, ficava gente pendurada no muro, gente pendurada na janela, porque aquilo, gente, explodia dentro da igreja, e era língua estranha, era batismo com o Espírito Santo, era cura. Me lembro do pastor ficar trancado no quarto dias, no quarto em cima da igreja, não na casa dele. Eu me lembro uma vez que ele testemunhou que uma criança com menos de 1 ano de idade tinha morrido num dia de domingo, e era o dia que ele estava saindo da semana de jejum. Quando saíram, foi lá bater na porta, ele estava saindo. A única coisa que a irmã Sade, a esposa do pastor, fazia todo dia era levar água e colocar lá na porta para ele, que ele só ficava na água, né? Era o pastor Antônio Rodrigues, pastor Odeir, pastor Antônio Leotério, uma pastorada incendiada naquele canto lá. E levaram a criança morta para ele. Quando colocaram nas mãos dele, e ele orou, em segundos a criança voltou a respirar. Aí a cidade baixava lá na igreja. Eu tinha um tio que ele ficou num quarto
por mais de 20 anos. Ele não podia sair. Os médicos não podiam resolver aquilo. Ninguém podia resolver. Era na minha casa, na minha família. E minha avó servia a outros deuses. Se é que vocês me entendem. Não é? Minha avó servia a outros deuses e ela buscava em outros deuses a solução para a família, para a nossa família. O meu pai era do tipo assim, que quando começava a chover, meu pai sentava na cama desse jeito e começava a fazer assim, chovendo. O que vocês acham que ele estava fazendo? Ele estava dividindo a chuva, diz ele. Ele acreditava naquilo, ele fazia até a chuva parar, e depois ele falava assim, consegui. Depois de 1 hora, 40 minutos de chuva. Às vezes estava até tendo enchente, mas que ele conseguiu. Que a chuva parou, né? E ele ficava ali. Eu cresci vendo isso, essas coisas. E quando era tão mística a minha família, que quando a gente saía para pescar de noite, meu pai me forçava a pescar. Então a gente tinha que ir pescar. Então ia eu, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, aquela frota. Aí quando a lua estava cheia, meu pai falava assim, todo mundo para a beirada. E nós, e o mato cortando nós, na beirada da estrada. Porque ele falava que quem andava no meio, o lobisomem pegava. E nós ia na beirada, gente, todo machucado de lapier, de tudo quanto é, e aquele medo. Meu Deus, será que o lobisomem está vindo? E de repente nós encontramos um homem cheio do Espírito Santo. Foi na nossa casa, foi na casa da minha avó. E foi com um médico, e é o médico que fez o parto. Quando a Ricele nasceu, é o médico quase todo mundo lá da cidade. E ele é pastor, hoje também. E ele levou o pastor lá, e falou com a minha avó assim, deixa eu trazer o pastor. Eu falei, pode. E o pastor falou assim, eu vou entrar aí. Você pode entrar, mas quem entra aí, eu não me responsabilizo. Né? Aí o pastor Antônio entrou por aquela porta. E ele só entrou e levantou a mão e só falou um nome. Qual que vocês acham? Em nome de Jesus. E ele caiu, depois levantou e nunca mais ficou lá naquele lugar. E minha avó falou, que é isso? Eu falei assim, é o poder de Jesus. A minha avó, eu quero isso que está na sua vida. E ele pôs a mão na cabeça da minha avó, já converteu, foi batizado com o Espírito Santo, e pegou fogo, né? E ninguém na minha casa converteu, só ela. E a única pessoa que ela levava com ela era eu. E eu dormia com ela todo dia para não dormir sozinha. E eu já estava acostumado na igreja. E uma das coisas que me levava muito na igreja era a bateria, a guitarra, violão, né? Não tinha teclado, não. Os tecladistas não tinham convertido ainda. Mas agora já tem. Mas aí, aquela vida que a minha avó começou a levar, era a vida que ela levou para dentro da nossa casa. E eu comecei a andar com a minha avó, eu não entendia nada, eu me lembro que eu tinha 9, 10 anos, eu ia na igreja e não entendia nada, e eu chegava, e minha avó dormia eu numa cama e ela na outra. E minha avó tinha uma lata de 9 litros cheia de pó de serra, e ela acendia aquilo. E ela falava assim, deita que eu vou acender a lata, nós tínhamos que deitar por baixo da fumaça. Se você levantar, a fumaça mata você também, né? Ficava deitado debaixo da fumaça. Fumaça de pó de serra. Eu já sei o que é Matrix, tem muito tempo. Então, na hora que a minha avó, deita que eu vou ligar a fumaça. Na hora que ela ligava a fumaça, para esparramar os pernilongos, gente. Vocês sabem disso, né? Aí os pernilongos não aguentavam a fumaça, nem nós. Aí minha avó, e eu falava, vó, o que o pastor pregou hoje? Ele pregou isso e isso. Minha avó não sabia ler, mas ela ouvia e me falava. Pregou nesse salmo, abre aí e acha para nós aí. E lá, vó, não entendi nada que o pastor falou. Ela falou assim, eu não entendi muito bem, não, mas vou te falar o que eu falou. O que eu entendi, mas eu não me lembro, eu não me esqueço de nada que ela me passava. E ela falava assim, só não peca. Peca não, meu filho. Ó, e eu sou desta época, dessa cultura da igreja renovada, da igreja com a cultura de batismo com o Espírito Santo, da igreja de cultura de monte. Gente, eu cresci minha adolescência toda no monte orando. Dava sábado de manhã, o pastor nunca foi com a gente. Ele só dizia, tem que ir um diácono ou um líder com vocês. Todo sábado, que ou a gente estava no monte ou a gente estava na igreja. Jejuando, orando. Quando terminava o culto, os jovens faziam culto todo sábado, só os jovens.
Quando terminava o culto, a gente ficava orando até 11 horas da noite, ficava ali aquele monte de jovem orando, aquele negócio assim. Era assim as nossas reuniões. Eu nasci dentro de uma cultura de avivamento. Não parece, né? Às vezes a Riciara fica assim, meu bem, você fica muito preso assim. Foi preso de quê? Falei assim, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, né? Deus é o mesmo daquela época, é o mesmo de hoje, né? É o mesmo daquela época em que eu estou contando para vocês, daquele mover que estava dentro da igreja. Eu nasci numa igreja onde os jovens e as crianças eram batizados com o Espírito Santo. Eu nasci numa igreja onde nós acreditávamos no poder do Espírito Santo em todo o culto. Mas era assim, em todo o culto. Eu vou ler um texto em Abacuque 3:2, e eu quero falar dessa renovação para vocês hoje. Falar de nós. Falar um pouquinho de nós, que talvez você está aqui comigo, está em casa, está aí no seu carro. Você vai na nossa igreja, você nos visita, você vem aqui, mas não sabe quem somos. Talvez você até desista de nós, né? Ou talvez você nos abraça mais, porque é muito importante você saber onde você está, muito importante saber com quem você está lidando, né? Eu sou da época que algumas igrejas proibiam batismo com o Espírito Santo. Eu sou da época, na minha cidade, tinha uma igreja que expulsava as pessoas que falassem língua estranha. Não sei se vocês já viram isso, mas sou dessa época, eu já vi isso. Em Abacuque capítulo 3, no versículo 2, tem um texto, que era o texto que eu ouvia quando os pastores abriam os congressos, quando abriam festa na igreja. Coisa que eu mais gostava era de festa na igreja. Esse era um dos textos mais lidos nas nossas igrejas, quando nós estávamos vivendo aquele avivamento, gente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Hoje as pessoas estão ouvindo a palavra e não estão temendo. É ou não é verdade? As pessoas estão ouvindo a palavra e estão questionando. As pessoas estão ousando questionar Deus. As pessoas agora estão ousando questionar o Espírito Santo e estão se levantando contra o batismo do Espírito Santo, estão se levantando contra os ministérios na igreja do Senhor. Mas eu estou falando de um homem que ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. E a primeira reação: eu temi. Está faltando temor. Sabe por que está faltando avivamento? Sabe por que está faltando uma renovação espiritual? Está faltando temor. As pessoas vêm na igreja no domingo, na segunda estão se comportando como demônios. As pessoas vêm na igreja numa quinta-noite, na sexta de manhã, já estão se comportando como demônios de novo. Porque nós estamos ouvindo a palavra e não estamos tendo temor. Se o que Deus diz para não fazer, eu estou fazendo, é porque eu não tenho temor. Se o que Deus diz para eu fazer, eu não estou fazendo, é porque eu não estou tendo temor. E eu, gente, como pastor de vocês aqui, uma coisa vocês têm que saber: eu tenho temor de Deus. Você sabe o que é temor de Deus? Eu tenho um temor de Deus tão grande, que eu me comporto como uma criança quando Deus fala. Como é que uma criança se comporta? Simplesmente acredita. Eu confio no Senhor de olhos fechados. E é isso que eu vivo a minha vida toda. E Abacuque estava dizendo, quando ele ouviu e ele temeu, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E estes anos inclui 2023. Não é aviva no passado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, todo ano é ano de avivamento. Aviva, nós precisamos de vida na nossa vida. Para que avivar no meio dos anos e faz a tua obra conhecida? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esses textos eram lidos em lágrimas. E esses textos precisam ser lidos hoje, com muito temor. Você precisa entrar aqui e saber que o Espírito Santo considera você importante.
Vocês acham que o mar é mais importante do que vocês? Vocês acham que sim ou não? Jesus veio para salvar o oceano? Ou veio para salvar você? Oi? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Só que agora o Espírito Santo, ele paira sobre a igreja. Quando não tinha seres humanos, o Espírito Santo não está no oceano. O Espírito Santo não está nas nuvens. O Espírito Santo está na igreja. Então, quando você entrar na igreja, quando você estiver nesta reunião, você precisa ter consciência de que o Espírito Santo está pairando sobre a congregação. Então, você precisa ouvir a palavra e temer. Ouvir a tua palavra e eu temi. É muito importante você ler a Bíblia. Agora, você precisa ter consciência de que muito mais importante do que você ler a Bíblia é você lembrar de que Deus deixou você tocar na Bíblia. É muito importante você vir na igreja, mas você precisa ter muito mais consciência do Deus que permite você se aproximar da presença dEle. Sabe o que é isso? Temor. Quantos aqui já ouviram falar da pesca maravilhosa? O dia que Jesus mandou eles pescarem. Levanta as mãos, todos. Quando eles puxaram os peixes, Lucas 5, quando eles puxaram os peixes, todos comemoraram, menos Pedro. Todos comigo, Pedro não comemorou. Se você ler a Bíblia em Lucas 5, no versículo 8, a Bíblia diz que quando Pedro viu o que Jesus fez, ele temeu e se lançou no chão. Quando ele viu o que Jesus fez. Sabe por que nós não estamos nos lançando no chão? Não estamos temendo? Porque nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Estamos vendo o que as pessoas estão fazendo. Mas Deus está trabalhando. Eu sou de uma época que, desde a adolescência, o nosso lema era andar em chamas. Eu me lembro que nós nos reunimos nos sábados, nós chamávamos de sábados de consagração. A gente ficava o sábado todinho, até 2 horas da tarde, só jovem, a juventude. E a gente não ficava assim, gente, nós vamos estar aqui, quem quiser vem. A gente cantava, a gente orava, a gente ia ler a Bíblia, cantava, orava, lia a Bíblia, porque tinha culto no sábado. Quando a gente chegava no sábado, estava lotado de gente na igreja. E eram os jovens que pregavam. Eram os jovens, tudo era por conta dos jovens. O sábado era assim, é da juventude, toma. Não era um encontro de jovens para os jovens. Tem encontro hoje? Que hora? 7 horas, vou ver se eu vou. Gente, eu sou de um tempo a gente tinha tanta sede, tanta fome, que a gente vai ser o encontro de jovens é 19, né? Mas 6 horas da manhã nós estamos na igreja, quem vai? E a gente sabia que tinha uns fracos no meio de nós, a gente já levava melancia, laranja, pão. Os fracos estão aqui a comida, bota para quebrar, pode comer. Aí eles ficavam com tanta vergonha que ninguém comia, ficava assim, rodando de fome. Eu falei, gente, pode comer. Mas se vocês comerem, nós vamos abusar de vocês. É jovem, gente, jovem fala esses trem mesmo. Mas a gente ficava ali, a gente falava, vamos fazer consagração. Era só jovens e adolescentes. O presidente não estava, o pastor não estava, só estava um líder, um diácono, alguém estava lá para vigiar nós. E nós caía tudo para o chão, gente. Nós não queríamos sair dali. E vocês acham que acabava? Na hora que nós íamos para a igreja 7 horas, a gente cantava quando dava 9 horas, acabou o culto. Nós subimos uma turma para o segundo andar da igreja, nós ficávamos lá orando até as 11 horas. E o pessoal da igreja que ia, as mulheres, os homens, quando nós terminávamos, eles faziam um banquete para nós. Falaram assim, não, nós temos que valorizar vocês. E a escola dominical era 8 horas da manhã, ninguém faltava. Pensa numa turma forte. Como é que está a turma hoje? Eu fui ontem à noite, né? Hoje de manhã já está muito. É porque você está preso em programação. O nosso negócio era sede de Deus. Sede de Deus. A minha sogra era uma das que muito nos acompanhava. Porque quando eu tinha 14 anos, a Ricele tinha 6 anos. Então ela deixava a Ricele lá com os outros. O adolescente que está aí pode casar com sua filha um dia. E minha sogra levava um sonzinho, lembro direitinho, um som pretinho com 2 bandeirinhas azul.
e colocava aquela fita lá que enrolava, nós enrolava que tem na caneta de novo, e colocava as músicas para cantar, e a gente cantava e chorava lá no monte, a gente rolava no meio daquela terra, e nós íamos lá para a roça de um irmão chamado irmão Alvarino, tinha uma casinha de soalho, quando nós descíamos do monte, eles estavam lá esperando nós com um bandejão de macarrão, e pensa nos meninos comer macarrão, e depois que acabava de comer macarrão, nós íamos jogar bola dentro do curral, pensa um monte de bosta que subia, bota de boi, mineiro, gente, é mais ou menos assim. Aí na hora que terminava de jogar bola, nós corríamos para tomar banho, nós tínhamos que estar lá na igreja. A gente levava a juventude toda para a igreja. E a gente, para ver se todo mundo estava com a gente, nós falava assim, hoje nós vamos todo mundo de preto. Chegava lá, 100 jovens de preto. Aí nós íamos tudo para a pracinha, tudo de preto. Eu falei, isso é o povo doido lá da renovação que eles falavam. Eles falavam da renovação, não era, meu bem? Quem era líder adolescente? Recebe. Com 12 anos ela era líder adolescente, ela liderava uma tropa de adolescentes. E mandava bailar esquis para mim com os recadinhos. E eu falava assim, quem essa menina pensa que é? 12 anos. Mas depois ela cresceu. Eu sei que ela é, ué. Que menina bonita. Casei. Primeiro e último namorado. Foi o que eu falei com a mãe dela. Falei, chegou aqui o primeiro e último namorado da sua filha. Tá avisado, hein, Célio? Se eu morrer, não casa não. Gente, se eu morrer, essa mulher com 7 dias morre também, de tanta paixão. Quando eu saio de casa, ela tira foto, para ficar me olhando. Qual é o lema da juventude hoje? Será que tem encontro? Gente, nós não tinha esse negócio. E não tinha WhatsApp, não tinha nada. O nosso negócio era na linha da conversa. Montava na bicicletinha velha. Pensa numa monarca vermelha que caiu o pé de vela. A cada 2 minutos, porque tem que cair, batia. E era tudo quanto é tempo batendo, correndo, saindo, mão suja de graxa. E a gente não estava nem aí com aquilo. Nós fomos ensinados que o avivamento, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então a gente ficava todo sábado, nos aviva, aviva-nos, nos aviva. E o pastor falava, não tem avivamento sem Bíblia. Então nós íamos para o sítio, tinha um dos líderes, que a gente tinha 2 conselheiros, um era o João Campeão, o outro era o Elci Adriano. O Elci Adriano é pastor nos Estados Unidos, vou estar com ele em maio. Ele foi nosso líder. Aí ele ia, falava, sábado nós vamos cedinho para o sítio, estudar o livro de Daniel, 6 leis. A gente passava a semana toda lendo Daniel. Sabe o que a gente entendia? Nada. Mas quando a gente chegava lá, ele começava, é isso, vamos orar, o Espírito Santo vai ajudar, vamos orar. E a gente, aquele monte de colchão, que a gente levava o colchão, que a gente podia ficar lá de 2 a 3 dias, a gente não sabia o que ia acontecer. Vocês acham que a gente tinha noção, gente? A gente queria Deus a tudo quanto é custo. Aí a gente ficava ali, o pastor, tem que orar, mas tem que ler a Bíblia. Porque avivamento sem Bíblia não é avivamento. Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem oração não é avivamento. Avivamento sem retornar à grande comissão, sem querer evangelizar, sem querer amar, também não é avivamento. E a gente passava o dia inteiro. Daniel. Vocês acham que eu esqueci? Eu lembro disso até hoje. Você lembra, meu bem? Nós éramos meninos, mas a gente estava ali, escrevendo. Fala de novo. Semana que vem nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Falei, mas eram criança. Falei, não, vocês têm que estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. A gente ficava ali. Porque nós aprendimos que o avivamento não era uma intervenção nossa. O avivamento seria a intervenção de Deus no curso da igreja. É por isso que a gente só tinha que fazer uma coisa: orar, jejuar e ler a Bíblia, orar, jejuar e ler a Bíblia, orar, jejuar e ler a Bíblia, Por quê? É uma intervenção divina. Se nós queremos o avivamento na nossa cidade, no nosso estado, nós precisamos voltar para a oração, para o jejum e a leitura da Bíblia. Crente que não ora, não se relaciona com Deus. Crente que não lê a Bíblia não conhece a Deus.
Crente que não jejua não é usado por Deus. Não, não. Porque o avivamento era Deus conduzindo a igreja, não nós. Chegávamos na igreja e todos os dias um mover de Deus, durante décadas. Quando eu fui para a faculdade, eu morava a 100 quilômetros da igreja. Vocês acham que eu faltava de culto? Quem acha? Não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, não tinha nada. Eu pegava carona, gente, para chegar, porque quando eu fui embora, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou perder os movimentos do sábado de manhã. E eu trabalhava num lugar que eu falava assim, me libera sábado e domingo, eu pago para alguém. Aí eles me liberavam. Falei, sábado e domingo então, porque você vai para a igreja, né, na sua cidade. Se você não deixar, eu quero sair do serviço. Só eu mesmo, né, gente? E precisando, hein? Porque meu pai não tinha dinheiro para pagar nada, eu que tinha que pagar meu aluguel e minha faculdade. Nunca ninguém pagou para mim. Porque meus pais não podiam. Minha mãe lavava roupa e meu pai, barbeiro. Meu pai só falava comigo assim, filho de pobre não estuda. E minha mãe falava assim, meu filho, a única coisa que eu posso te ajudar é com uma sacola de arroz, os trem para você comer na hora que você vinha aqui. E lavar sua roupa. Então, dia de sábado, estava eu lá. Lá no Conjunto Cio, o último bairro de Valadares, porque eu tinha que vir a pé. Gastava 25 minutos para chegar lá. Aí ficava ali. Às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas para chegar na... Eu falei assim, eu preciso chegar antes dos meninos chegarem na igreja para o ensaio, porque eu era líder do louvor. Eu fui líder de louvor a vida toda. Aí eu estava ali. Um dia eu peguei carona num carro da Polícia Civil. Veio um Uno. Aí eu, pedindo carona, não estou nem aí se é polícia, o que é. Parou. Tinha 4 policiais dentro. Está indo para onde, menino? Central de Mídias, estava indo para Mantena. Eu entrei, fiquei no meio de 2 policiais atrás. E eu, será que eles estão achando que eu sou algum bandido? Pessoal da cidade, né? Aí quando chegou em Central de Mídias, parou na pracinha. Aí eles pararam o carro da Polícia Civil, o policial saiu, abriu o capô, pegou minha mochila de roupa suja. E eu saí assim para eles acharem que eu era policial também, né? Estufei o peito, andei um pouquinho empinado para eles não acharem que eu era bandido. Um dia eu peguei carona num caminhão de esterco, não tinha vaga na cabine. E o cara falou, se você quiser pode deitar atrás no esterco. Nem lona tinha no esterco, gente. E ele falou assim, você deita atrás para você não cair, segura aí na que eu virar para você não rolar. E eu amarrei minha mochila e segurei naquele esterco. Parou na pracinha de novo. Meu Deus, agora eu parecendo um monte de bosta, né? E eu parei, bati aquele esterco, saí. Um dia eu peguei carona numa ambulância. E o cara da ambulância falou assim, você vai ter que deitar na maca. Porque os 2 lugares que eu ocupo aí já tem gente. É uma ambulância da prefeitura. E ele falou assim, você tem que deitar na maca, senão a gente passa na polícia e eles multam nós. E se passar na polícia, faz cara de ruim, de que você está passando mal. Gente, não tive vida fácil, não. Aí lá está eu deitado na maca, ó. Aí a mulher que está do lado, quer uma maçã, meu filho? Quero. Deitado na maca, comendo a maçã. Quando chegou em Central de Minas, parou? Na pracinha. Puxando a maca para eu sair. Era uma belina. Eu tenho essas experiências guardadas assim, mas eu fazia isso tudo porque eu tinha uma coisa, uma convicção. Eu não posso faltar do culto. Eu tenho que estar lá com o meu povo. Pastor, mas tinha tem igreja onde você estava? Não tinha, do lado. Mas eu queria estar onde eu estava me alimentando, onde tinha aquela chama, e o pastor precisava de mim, a igreja, eu estava ali. E eu ia também em todo o culto de quinta-feira. Aí até que a igreja falou assim, eu vou pagar para você vir de quinta-feira, você está vindo? Vem, eu vou também. Eu pedia folga, eu dava um jeito, gente. Eu estava ali. Deus sabe. Mas eu queria estar naquele momento do reino em movimento. Eu acredito que Deus está preparando o cenário, porque está chegando o avivamento nessa era também. Eu estou falando de 30 anos atrás. Só que eu estou falando de uma igreja onde a gente não dava desculpa para nada. Hoje a turma dá desculpa para quê? Para tudo. Está chovendo, não vem na igreja. Se está com sol também não vem, porque o sol está quente. Né? Se está frio não vem, se está calor não vem, não tem como. Tem como fazer? Tem como mexer? Ah, eu já fui sábado, então eu não vou no domingo. Eu já fui nesse domingo que vem eu não vou. As pessoas estão se relacionando com banco, com coisas, com pessoas. O nosso negócio é Jesus, gente.
Ou vocês não entenderam ainda? Eu estou falando com vocês, estamos aqui, e eu sei que tem gente me ouvindo agora no Spotify, no Deezer, tem gente me ouvindo no YouTube. O nosso negócio é Jesus. É Jesus. A Bíblia diz, em Atos 2,17, isso é uma declaração. É uma declaração. E nos últimos dias acontecerá. Está falando de nós. Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Nós estamos ansiosos por esse dia, em que nós vamos ver os nossos meninos profetizando, tendo visões, e as pessoas velhas voltando a sonhar. Porque parece que as pessoas pararam de sonhar, pararam de ter esperança, porque deixaram de ser bíblicos, deixaram de ser proféticos, parece que se afastaram de Jesus. Uma das coisas que eu vejo muito na internet é as pessoas falam muitas coisas. Essa igreja, olha essa aqui, esse aqui, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo. Gente, os crentes tube estão em apuros, e os crentes net também. Os crentes da internet está tudo perdido. Eles não sabem do que estão falando, não sabem de quem estão falando, e o pior, as pessoas estão acreditando. Saiam deste lugar e vão para a Bíblia. Vão para a Bíblia. É o melhor que vocês fazem. Porque eu participo de uma igreja que eu nasci no meio de um avivamento. E uma igreja avivada, ela discorda do mundo. Uma igreja avivada, ela discorda dos frios. A Bíblia diz que Deus vai vomitar aqueles que são mornos. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, qual tipo de morno? Porque existem dois tipos de morno. Existe aquele que é morno porque ele era frio e começou a esquentar. E existe aquele que é morno que era quente e começou a esfriar. O morno que ele vai vomitar é aquele que era quente e está esfriando. Porque aquele que é frio e está esquentando, esse não está incluído não. Porque esse está a caminho de estar em chamas. As pessoas querem colocar Deus numa caixinha e falar assim, é assim que Deus faz. Essa é a nossa doutrina, esse é o nosso jeito. Tá, gente, nós temos nossas doutrinas, nossos ensinos, mas Deus não cabe em uma caixinha humana. Olha o que a Bíblia diz em João 3,8. O vento sopra aonde? Onde é que o vento sopra? O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do fogo, quem é nascido do Espírito, ele não tem domínio sobre si mesmo, porque ele se entregou, ele não vai ficar dominando as situações, seja de alegria, seja de tristeza, seja qualquer que seja a situação de alguém que é nascido do Espírito, ele coloca nas mãos do Senhor. Não vai para onde quer, vai para onde Deus quer. Não faz o que quer, faz o que Deus quer. E uma igreja avivada, ela é assim. Ela está debaixo da intervenção de Deus. Como assim, pastor? Cada culto que você vai numa igreja avivada é uma surpresa para você. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai o que Deus está fazendo. Pode ser que você entre por essas portas e o seu dia foi ordinário. O que é um dia ordinário? Um dia comum, bem organizado. Mas Deus, Ele caminha no extraordinário. E o extraordinário pode acontecer a qualquer momento. Mas para isso, nós precisamos de ter sal na boca. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos de buscar a Deus com sedes. Sabe o que eu prezo muito na minha vida? É que nós precisamos de encontros poderosos. Todo encontro com Deus é um encontro de poder. É o encontro do céu com a terra.
É o encontro do sobrenatural com o natural. Talvez você saiu hoje da sua casa e se encontrou com o seu patrão. É um encontro natural. Talvez você encontrou com seus amigos, as suas amigas, ou seu amor. Mas um encontro com Deus é sempre um encontro de poder. Sabe? Quando nós estamos olhando para encontro de poder, às vezes nós confiamos muito no mover do grupo todo. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Jesus, ele era apertado pela multidão, mas parava por uma mulher. Ele era apertado por uma multidão, mas parava por uma criança. Ele parava por um homem. Ele olhava para uma pessoa só. Ele estava sempre focado em uma pessoa só. Durante toda a história da igreja, a igreja avivada sempre foi perseguida. Quando Jesus estava pregando, tinha gente maravilhada e tinha gente querendo matá-lo. Quando o avivamento chegou, sempre teve duas audiências. Eu sei que vocês já ouviram falar de Lutero. Lutero é um dos expoentes da reforma. Vocês acham que Lutero tinha uma vida fácil? Vocês acham que um homem como Lutero, como Calvino, como Savonarola, você acha que homens desse calibre tiveram vida fácil? Com certeza eles não tiveram. Na época de Lutero, homens, assassinos, espias, eram contratados para matá-los. Ou vocês acham que foi só com Jesus? Eles eram contratados por religiosos para matá-los. E quando eles eram enviados para matar homens como Lutero, a história diz que quando eles encontravam esses homens, sempre encontravam eles orando. E o relatório deles era o seguinte: não posso vencer uma pessoa que ora desse jeito. Eram os relatórios. Quando o rei mandava vigiar a igreja, vai lá ver o que esse povo estava fazendo. Os espias chegavam, não tem como fazer nada contra esse povo. Eles oram e cantam e adoram sem parar. Não tem como ultrapassar essa barreira. Imagina você, o que você faria se você morasse numa cidade que é conhecido como Porta do Inferno? Você mudaria de lá, né? Imagina você morar numa cidade conhecida como antro de atrocidades. Talvez você mudaria de lá e faria assim: eu nunca mais piso nesse lugar. Agora pensa, um jovem advogado, cheio do Espírito Santo, chamado João Calvino. Ele morava nesse lugar chamado Genebra, na Suíça. A história diz que João Calvino se preocupou com aquilo. Na mesma época de Lutero, aquela cidade onde ele morava era um antro de atrocidade. Era conhecido como a porta do inferno. Uma porta do inferno que estava escancarada. Só que Calvino resolveu provar que o evangelho poderia restaurar a sua cidade. Está faltando gente assim na nossa cidade. Tá ou não está, gente? E esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser você que está me ouvindo na sua cidade aí. Esse alguém pode ser você. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos criticando a cidade. Nós estamos mostrando os problemas. Por que que nós não estamos nos levantando para orar por nossa cidade, por nosso estado, por nossa nação? João Calvino resolveu mostrar o que era o evangelho. Sabe o que aconteceu? A história diz que toda aquela cidade foi restaurada. As portas das tavernas foram todas fechadas. Todo mundo parou de beber. O adultério foi aniquilado. A prostituição foi aniquilada. Os casamentos foram regularizados. As pessoas mudaram o seu jeito de andar na rua. A história diz que a roupa das mulheres foram mudadas. Hoje está acontecendo o quê? As mulheres das igrejas estão copiando do mundo. Como é que nós vamos mudar o mundo imitando o mundo? É porque está faltando encontros de poder. Está faltando encontro. Pastor, como é esse encontro de poder? É o encontro com a palavra. É o seu encontro com a palavra de Deus. Depois que João Calvino fez o que fez naquela cidade,
Você deve conhecer muitos calvinistas por aí. Chamamos eles de presbiterianos. Também, entre outros. Genebra passou a ser conhecido como a cidade de Deus. Um dia um viajante parou numa cidadezinha para procurar uma bebidinha, para uma cachaçinha. Ele não encontrou nenhum bar naquela cidade e perguntou para o homem: essa cidade não tem nenhum bar? Não. Desde o dia que passou um homem chamado John Wesley nesse lugar, todos os bares foram fechados. Você está mudando o lugar onde você está passando? Pelo menos a sua casa está mudando. Pelo menos a sua casa, ou sua casa está cheia de cachaça, ou sua casa está cheia de coisas lá e você não consegue mudar a sua casa. Por quê? Como eu vou, pastor, eu falo, eu brigo. Não, não é falar e brigar, não. Sua vida tem que estar em chamas. Um homem, uma mulher de jejum, de oração e que anda de acordo com a palavra. Pastor, é impossível. Me chamaram para fazer um casamento e era num campo de futebol. E tinha um som enorme no meio daquele campo. E ninguém quis fazer o casamento daquele casal. E mandaram me procurar. Pastor, o senhor faz o casamento, tal, porque esse é de uma religião, esse é de outra religião e tal. Pastor, eu sou um pregador. O que vocês vão fazer depois da mensagem é com vocês, eu vou lá. Que hora é o casamento? 18. Eu disse, 19, 18, 17, 50, eu estou chegando. Quando eu cheguei, estava todo mundo dançando forró. Mas quando eu pisei no portão do campo, todo mundo parou e desligaram o som. E eu ouvi assim, o pastor Evandro chegou. Aí eu fui até o rapaz do som. Falei, obrigado por ter desligado. Ele falou, sim, pastor. Disseram que se eu não desligasse, o senhor mesmo ia desligar. Eu falei assim, não, eu não ia encostar no seu som, não. Eu só ia perguntar se que hora você ia desligar. Porque agora, na hora que nós chegamos aqui, agora virou um ambiente de Deus. E eu vou te dar um pendrive, e agora isso aqui, o seu som, enquanto eu estiver aqui, vai ser um som de Deus. Coloca aí, bota para rodar aí, Ludmila Ferber. Receba a cura. Aí todo mundo. E eu fiz aquele casamento e fui embora. Depois eu não sei o que aconteceu. Um dia depois, uma semana depois, aquele moço vendeu o som dele. E ele me encontrou na rua e falou assim, pastor, eu nunca mais tive coragem de ligar o meu som depois que eu vi o senhor. Eu falei, como assim? Não, eu aceitei Jesus e agora eu quero usar um som para Deus. Eu vendi aquele som. E eu não falei nada com ele. Só falei com ele, agora é um ambiente de adoração. Muda isso aí. Nós precisamos ser um pouco diferentes. E eu fico feliz, não por mim, mas pela graça de Deus. Genebra passou a ser conhecida como a cidade de Deus. Sabe qual era a arma desses gigantes? A Bíblia, a oração e o jejum. Os crentes precisam parar de usar a boca e falar muita coisa e começar a ler a Bíblia, orar e jejuar. Deixa eu contar para vocês aqui, quantos adolescentes e jovens temos aqui? Está vendo muitos, ok? Talvez algum está me ouvindo. No ano de 1989, na Romênia, o país estava sendo dominado pelo comunismo. E a igreja estava sendo perseguida. Foi no final do século XX agora. As pessoas estavam com muito medo, assassinatos em cada esquina, estupros, todas as coisas que você pensar. E Deus olhou para uma igreja de 80 pessoas. Aquela igreja de 80 pessoas estavam ali de joelhos diante de Deus. Deus resolveu usar aquela igreja para desencadear uma revolução. No dia 15 de dezembro de 1989, a polícia chegou na frente daquela igreja para expulsar o pastor. E vocês sabem que aquilo não deve ter sido fácil. Mas quando a polícia chegou, todos os membros da igreja estavam lá e fizeram um cordão. Fizeram um cordão em volta. E disseram, ninguém vai tocar no pastor. Mas quando as outras igrejas souberam, todas as outras igrejas se uniram. Começaram a buscar a Deus, orar.
E quando os outros crentes começaram a chegar, eles eram policiais comunistas. Então eles começaram a atirar. Eles atiraram contra os crentes. Mas uma menina, uma jovem, começou a correr pelas ruas, naquele lugar. E ela só gritava uma coisa: Deus existe. Deus é real. Deus existe. Deus existe. Deus existe. 10 dias depois, os pastores começaram a gritar a mesma coisa: Deus existe. Deus existe. Sob a liderança dos pastores, as igrejas daquele lugar, daquele país começaram a gritar: Deus existe. E foi naquele período, em 10 dias, que a ditadura terminou naquele país. E que Deus restabeleceu. E o evangelho chegou com força e avivamento. E foi conhecido como o avivamento da Romênia. Através de quem? De uma menina. Sabe? Nós nascemos dos encontros de poder. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. Como eu disse para vocês, eu sou de uma época que era proibido. Agora não estão proibindo, estão criticando. Mudaram o jeito. Mudaram a tática. Vocês sabiam que a nossa convenção, a nossa igreja Batista Nacional, ela nasceu dentro de uma igreja tradicional, uma igreja histórica, mas nunca desejou sair de lá. Como que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu com a nossa igreja também. Então, quando você fala assim, Igreja Batista e Renovação, nós estamos falando de uma identidade. Nós estamos falando de um povo que nasceu do batismo com o Espírito Santo. Nós não estamos falando de um nome que alguém pensou assim, que nome nós vamos colocar nessa igreja? Essa é a nossa identidade. Nós somos conhecidos no Brasil e no mundo como renovados. Quando as pessoas falam assim, IBRE, está falando Igreja Batista Renovada. Ou Igreja Batista em Renovação. Todas as igrejas que você conhecer da nossa convenção ou a Igreja Batista Nacional, ou a Igreja Batista Renovada, ou a Igreja Batista em Renovação. Ou a Igreja Batista Reviver, que é tudo voltado para renovo. Por quê? Foi assim que nós fomos gerados. Nós nascemos dentro dos encontros de poder. Eu vou apresentar para vocês alguns nomes. Vocês já conhecem algum desses nomes? Leiam aí, por favor. Olha aí esses nomes. Rosalie Appleby. Alguém conhece? Já ouviu falar? Levanta a mão. Quem já ouviu falar da Rosalie? 1, 2, 3. Oh, ainda bem que eu estou pregando essa mensagem hoje. A renovação começou com ela, uma mulher. Eita glória. Quem não gosta de mulher no ministério, vai ter que sair da Convenção Batista Nacional. Começou através de uma mulher. A história Batista Nacional, ou a história da Igreja Batista em Renovação Espiritual no Brasil, que hoje é Brasil e no mundo, começou através de Rosalie Appleby. Quem era ela? Uma jovem missionária americana, que Deus mandou ela vir para o Brasil, trazer uma chama que estava lá. Quando a Rosalie chegou no Brasil, essa menina, veio ela e o marido dela, 2 missionários, o David, foram direto para o Rio de Janeiro, em 1924. E eles oravam, buscavam a Deus, eles vieram pela Convenção Batista, porque eles traziam uma chama de avivamento. E rapidamente ele adoeceu e morreu, e ela ficou. E ela tinha o dom de escrever, ela era escritora, era uma jovem missionária escritora. Assim que o marido morreu, ela continuou escrevendo.
E ela tinha dentro do seu coração que Deus trouxe ela para cá para um despertamento espiritual no Brasil. E ela fazia o quê? Ela inventou um bilhete, um folheto. Antigamente todo mundo usava folheto, que ficaram conhecidos como folhetos de poder. E ela escrevia e mandava para todos os pastores que ela conseguiu o endereço. Para a maioria deles, aquele bilhete ia para o lixo, porque falava de batismo com o Espírito Santo, falava de renovo, falava de avivamento, falava de despertamento espiritual. E alguns não queriam. Por quê? Naquela época estava começando, né, a igreja Assembleia, as igrejas pentecostais, estavam começando e era muito combatido o mover com o Espírito Santo por causa das coisas que aconteciam. Naquela época, mulher não podia andar de bicicleta, né? Era pecado andar de bicicleta, era pecado a mulher usar um brinco, pecado a mulher usar um batom, tudo era pecado. Pastor, mas por quê? As pessoas erraram, mas não foi querendo errar, foi por carinho, né? Por muitas outras coisas, não vem o caso aqui. Mas aí, a dona Rosali, como nós falamos na nossa convenção, ela escrevia os folhetos de poder e fazia um programa na rádio chamado Renovação. E ela continuou, até que chegou aos ouvidos de um pastor chamado José Rego do Nascimento, um baiano. Pastor lá da Bahia, pastor da Igreja Batista lá da Bahia, batista tradicional da Convenção Batista Brasileira, e ele falou assim: eu quero isso. Depois chegou aos ouvidos do pastor Ernesto Tonini, de São Paulo, e depois Rosivaldo de Araújo, que é o compositor daquela música Obra Santa do Espírito. Sol maior. Ninguém detém, é obra santa, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Este é o hino oficial de um renovado. Se você não conhece, passa a conhecer. Por que cantaram? Pastor Rosivaldo de Araújo compôs essa música, cantada até hoje, todo o Brasil e no mundo, mas é uma música da nossa convenção. Por quê? Porque todos queriam parar, vocês têm que parar com isso, reuniões, diretorias, conselhos, isso não pode acontecer. E a dona Rosali, eu não quero que a igreja se divida, mas precisamos de um despertamento espiritual. Se vocês não sabem, naquela época, aí agora já estou falando de 1950, a história diz que a igreja estava vivendo uma frieza espiritual, a igreja estava cheia de críticos espirituais, todo mundo só criticando, falando, e todos iam para a igreja para dormir, para brocejar, ninguém tinha mais ânimo, ninguém queria estudar a Bíblia, ninguém queria mais nada com nada. Mas aí ela encontrou esses corações, e eu anotei a oração dela, mas dentro da oração dela, ela dizia assim: levante um homem. Ela não queria ser a pessoa. É grandeza demais, não? Levante um homem que seja o porta-voz do avivamento nesta nação. Ela não disse assim: eu quero ser o porta-voz. Não, levante um homem. Levante um homem só. E Deus levantou José Rego do Nascimento. Aí José Rego do Nascimento veio para Belo Horizonte, assumiu uma igreja chamada Igreja Batista da Lagoinha, e foi ali a primeira reunião da nossa convenção. Porque com o tempo, gente, esses pastores, eles eram professores de seminário, eles eram os homens que lideravam a convenção, só que eles iam agora para o seminário. Eu me lembro que eu conheci, eu me lembro do pastor Rosivaldo de Araújo pregando para nós, estou novo, né? Pregando para nós, e o pastor levava ele e falou assim: vou trazer aqui uma coluna da convenção. Ele já estava tão avançado que ele pregava sentado, e ele pregava e nós ficávamos assim, e o fogo descia na igreja. Tinha um outro pastor chamado Ataídes Adão, de onde veio a Maiara, mas a Maiara não lembra dele, que ela era uma criancinha quando ele estava lá. Ele só falava uma coisa na hora da mensagem, eu lembro direitinho. Ele pregava e lia o texto, e Jesus, ouvindo isso,
retirou-se dali. Tam! Era só isso. Mas quando ele fazia isso, você sabe o que acontecia na igreja? Endemoniado manifestava. Sério. Gente caía cheia do Espírito Santo. Aí conhecia ele como o Tam. A vida toda. Eu lembro que a gente estava fazendo no congresso. Tam! Aí, só isso. Ele não fazia mais nada. Mas era um negócio dele com Deus. Então, fazer o quê? Vocês assustaram, né? É um despertamento espiritual. Guarda esses nomes. Esses nomes foram que iniciaram. A dona Rosali trouxe a tocha, entregou na mão do José Rego. Olha para mim. Quando eles chegavam no seminário, a história do pastor José Rego do Nascimento diz que um dia ele estava numa reunião com 50 estudantes dentro da biblioteca. E ele disse, vamos começar a orar? Ele pregou e começou a orar. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E eram todos tradicionais. Naquele dia saiu nos jornais. E eles foram expulsos. Eles expulsaram os pastores, expulsaram as igrejas. Na primeira leva expulsaram 32 igrejas. Durante o ano foram 52 igrejas expulsas. Sabe por qual é a acusação? Não aceitamos esse batismo com o Espírito Santo. E algumas pessoas às vezes vêm para a nossa igreja e não aceitam o nosso jeito. É só não vir, porque nós nascemos assim. Nós somos o povo do avivamento. Nós somos o povo da renovação espiritual. Agora, se vier, espera que o Espírito Santo vai chegar até você. Não queremos expulsar ninguém. Nós recebemos a todos. Mas não venha para nos expulsar da nossa casa. Porque às vezes vem e diz assim, vamos lá, tem aquele mover espiritual. Nós nascemos neste meio. A nossa cultura é renovação espiritual. Ninguém detém, é obra santa. Nós nascemos nesse fervor espiritual. Quando a gente entra aqui na igreja, você pode até não estar vendo, mas somos como uma panela fervendo, em silêncio às vezes. Mas nós estamos fervendo. E ele só tinha um pedido. O pastor Ernesto Tonini chegava e as pessoas começavam a cair, cheios do Espírito Santo. E os líderes da Convenção Batista Brasileira expulsaram a todos. Se vocês querem se mover, não queremos vocês aqui. Daí, vocês vão descobrir a nossa diferença. A diferença é que nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Mas nunca foi um desejo, nem da dona Rosali, nem dos pastores, sair. Foram expulsos. O desejo é o despertamento em todos. Quantos entendem? O desejo é, não queremos fechar essa igreja. Nós queremos que vocês recebam o despertamento espiritual, o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque os pastores que fundaram a nossa convenção, que estão aí, o José Rego Nascimento primeiro, fala, por que depois chegou o Ernesto Tonini? A perseguição foi tanto que o José Rego, em poucos anos, adoeceu. Ele morreu aos 94 anos, doente, de tanta perseguição, de tanto sofrer. Pastor Ernesto Tonini, eu já tive, pastor Ernesto Tonini, pastor Rosivaldo, eu tive o prazer de estar com eles, de conversar. Eu passei um bom tempo com o pastor Ernesto Tonini, morreu aos 101 anos em 2015. O pastor José Rego morreu aos 94 anos no ano de 2016. Homens totalmente comprometidos com Deus. O pastor que foi o meu pastor da RCL também, ele passou os últimos anos dele em uma maca dentro de casa, por causa do Evangelho. A renovação custou caro, porque aquilo que as pessoas não conhecem, elas se levantam contra. Todas as vezes que eu saía daqui, depois que eu mudei para cá,
E eu ia lá em Valadares visitar ele. Visitava ele na maca, sentava, orava com ele, chorava com ele, sentava, ficava ali passando um tempo com ele, honrando ele, né? Até o dia que ele morreu. E tem tem 3 anos. Um dos fundadores da convenção também. O movimento que iniciou em 1950 nunca mais parou. As pessoas não conseguiam resistir. O que os renovados buscavam? O que nós chamamos de segunda experiência. Qual a primeira experiência? Aceitar Jesus, nascer de novo. Não tem experiência maior do que essa. Aceitar Jesus, o novo nascimento, essa é a primeira experiência. Então, todo batista nacional precisa ter esta informação. Qual a informação? Que nós somos batista nacional por causa da segunda experiência. Assim que você nasce de novo, eu quero ver você sendo batizado pelo Espírito Santo. É a segunda experiência. Não existe um batista nacional renovado, se ele ainda não passou pela segunda experiência. Não que seja pecado não ter passado, mas essa é a nossa identidade. Espera aí, eu nasci de novo, agora eu quero ser renovado, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já passei pela primeira experiência, nascer de novo. E a segunda? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí vem outra questão aí que as pessoas às vezes ficam perguntando: somos pentecostais ou renovados? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que a Convenção Batista Nacional é uma convenção pentecostal? Não, né? Olha, vocês vão guardar isso aqui. Toda igreja pentecostal é obrigatório que quem disser que foi batizado com o Espírito Santo fale em línguas. Nós não. Nós não somos pentecostais, nós somos renovados. Uma igreja pentecostal não aceita você não falar em línguas. Entenderam isso ou não? Quantos entenderam? Olha esse texto que está aí, 1 Coríntios, capítulo 12, 29, versículo 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todo interpreta? A resposta é não. Então, o batista renovado é isso aqui. Ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que você tem que falar em língua estranha. Não é isso, não é isso, né? Porque quando nós falamos que tem que falar em língua estranha, nós estamos falando do Charles, né? Do Charles Parran, nós estamos falando do avivamento da Rua Azusa, aí é pentecostal. Nós não, nós estamos falando de renovados. Para nós, o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Para nós, o batismo com o Espírito Santo se manifesta no Espírito de santidade. Para nós, o batismo com o Espírito Santo é poder na vida do crente, e é fácil saber, ele começa a servir, ele começa a dar frutos. Então, para nós, você pode ser batizado com o Espírito Santo e nunca falar em língua estranha. Mas é possível nós lembrarmos que você recebeu poder. Porque lá em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder. Então, para nós, como dizia o Ernesto Onini, batismo com o Espírito Santo chega com poder. Para os pentecostais, chega com língua estranha. Isso nos diferencia muito. Então, quando alguém te perguntar assim, sua igreja é pentecostal? A resposta é não. Sua igreja é renovada. Temos alguma coisa contra os pentecostais? Nada. Contra os tradicionais? Nada. Deixa eu deixar registrado aqui que a Convenção Batista Brasileira, que expulsou as nossas igrejas
né, da Igreja Batista Tradicional, pediu perdão quando nós estávamos no Rio de Janeiro em uma convenção, né? Então, já estamos bem. Hoje muitas igrejas, né, são chamadas de contemporâneas, porque eles acabam buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu estive pregando num retiro de casais da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu estava de pé, quando de repente os líderes estavam aqui, o pastor, eles começaram todos a falar em língua estranha, por lá, eu falei, Ricele, é a Igreja Presbiteriana mesmo, nós viemos? Ele falou, é Presbiteriana do Brasil. Tá, tem alguma coisa estranha aqui, né? Presbiteriano do Brasil. E depois eu perguntei, não, nós somos presbiterianos do Brasil. Mas vocês são da Presbiteriana Renovada? Não, nós somos da Presbiteriana do Brasil, nós renovamos e não saímos da convenção. Então hoje as pessoas já estão começando a aceitar esse despertamento. Não tem como fugir do espírito de santidade, do espírito de poder. Então, quando você lembrar, assim, nós somos da Igreja Batista Renovação, isso é nossa identidade, nós somos renovados, nós somos o povo que crê no batismo com o Espírito Santo, nós somos o povo que crê no poder de Deus na vida do crente, nós somos o povo de Deus e nós cremos que toda visita, todo encontro com o Espírito Santo de Deus é e deve ser uma visitação intensa. Quando alguém perguntar para você assim, ei, por que lá na sua igreja, quando vocês estão no culto, às vezes, vocês caem, vocês choram, vocês gritam de forma tão desinibida? Quem aqui já sofreu um acidente ou já sentiu muita dor na vida? Quando você sente muita dor, você libera choro e gritos desinibidos. Alguém cerca o grito de quem está sentindo dor? Alguém cerca? E quando você recebe uma presença intensa do Espírito Santo, você libera risos, você libera pulos, você libera expressões desinibidas e não tem quem te segure. Só você lembrar, a presença da dor intensa te faz gritar de forma desinibida. E a presença intensa do Espírito Santo te faz reagir de forma desinibida. É o poder de Deus sobre vocês. E qualquer pessoa que ignora os dons espirituais, está ignorando a vida espiritual. Espero que você tenha nos conhecido um pouquinho, conhecido a sua igreja um pouquinho, e que Deus abençoe vocês. Talvez você não nasceu como eu, dentro de um caldeirão de avivamento. Talvez você não nasceu como eu, dentro de uma igreja que parecia que tinha uma fornalha embaixo. E eu era apenas um adolescente. Tudo que a gente queria era o poder de Deus todo dia. E se tinha feriado, a gente escolhia ir para a igreja ou ir para o monte. E passava o dia inteiro. Era jejuando, cantando e buscando a Deus. E sabe de uma coisa? Eu já vi muito milagre acontecendo. Eu já vi muita coisa acontecendo. E eu sei que se você ouvir essa mensagem, Deus deve ter mexido com o seu coração e você deve estar indo embora para casa, pelo menos pensando, será que eu posso ser como aquela menina da Romênia? Será que ao invés de mandar um monte de mensagem, de porcaria para os outros, eu posso mandar uma mensagem, Deus existe, Deus está olhando para você agora? Será que eu posso levantar uma tocha sozinho nessa cidade? Todo avivamento começou com uma pessoa. E a próxima pessoa pode ser você ou pode estar do seu lado. Vamos ficar de pé. Talvez você quer ser essa pessoa. Talvez você está sendo a pessoa errada até agora. Talvez Deus colocou as ferramentas na sua mão. Mas está faltando um combustível dentro de você. Está faltando um renovo espiritual. É por isso que naquela época, o movimento foi conhecido como um movimento de renovação espiritual. Pastor José Rego, pastor Enéas Tonini, eles viajaram por todo o Brasil. E onde eles passavam, todos recebiam um novo mover do Espírito Santo.
até chegar aqui no Espírito Santo, está aqui vocês. Onde é que está esse homem, e esta mulher, ou esse menino, ou essa menina, que pode dizer, como dizia Samuel, como dizia Isaías, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você está achando que basta vir aqui em um culto de noite? Sabe o que me trouxe até aqui? Eu não tenho família aqui. Eu tenho vocês aqui. Mas o que me trouxe até aqui foi o Espírito Santo de Deus, para morar aqui há 12 anos. E a única coisa que eu faço aqui todas as semanas, é pregar, 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 pregar. Até que em algum momento Deus levante alguém com uma tocha por essa cidade. Até que em algum momento talvez Deus levanta um de vocês por esse estado. Talvez Deus vai levantar um de vocês. Esses dias alguém me mandou um vídeo meu, e eu fico surpreso com essas coisas, que tinha 890 mil visualizações. Eu falei, opa, um monte de gente viu isso aí. E a gente nem sabe, né? Esses dias mandaram um outro vídeo, tinha 400 e poucas mil visualizações. 400 e poucas mil visualizações. E eu falei, que legal. Agora imagina você, jovem, que pode alcançar milhões de pessoas. Hoje está mais fácil. Pastor, o que eu tenho que fazer? Disponha-se. Só tem que dizer uma coisa para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, pode me usar. Se entrega para Deus. Mas depois disso, tem que se entregar para a palavra, para a oração e para o jejum. Um sábado igual esse que está aí, o pastor Clécio está propondo, era para estar todo mundo aí, de boca no pó. Mas isso não é fácil, tem que ter muita sede, tem que ter muita fome. Sede e fome. Põe a mão no seu coração. Que oração você faz depois dessa palavra? O que Deus falou com você? O que Deus falou com você? O que o Espírito Santo está falando com você? Talvez você já foi uma pessoa incendiada, e você veio do fogo até congelar. Talvez você está morno, porque você está saindo do gelo e está indo em direção à chama. Talvez você parou no tempo e se ocupou demais com você mesmo. E Deus disse para você, eu preciso de você. Deus tirou Rosali da cidade dela, do povo dela, da nação dela, e disse para ela, vá até o Brasil, para levar um despertamento. E ela veio e trouxe. E ela usou duas coisas. Ela escrevia folhetos e falava na rádio. Ela só foi instrumento de Deus. O que Deus está falando com você? Que tipo de homem e de mulher de Deus você está sendo? Talvez você tenha que pedir perdão a Deus por não estar sendo essa pessoa. Oh, Espírito Santo. Aquela pessoa que Deus fala com ela, o coração dela sai queimando. É aquela pessoa que vai sair daqui dizendo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Você não precisa fazer uma grande coisa. Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa de uma faísca. Você só precisa começar a fazer. E começa dizendo, Deus, eis-me aqui. Rosali só enviava panfleto. Ela descobriu o endereço de todos os pastores e enviava todo dia. Estou em busca de um homem que queira carregar a chama do avivamento. Será que é você, pastor? Ela mandava. Todas as semanas ela escrevia na máquina da datilografia. Será que é você, pastor, que Deus está falando? E a história diz que a maioria jogava no lixo. Até que um dia ela encontrou um homem com o coração incendiado. E incendiou uma nação.
Talvez Deus vai usar o seu WhatsApp para mandar mensagem para a maioria dos pastores que você conhece. Será que é você, pastor? Será que é você, menino? Será que é você, menina? A pessoa que Deus está chamando para o avivamento? Será que é você, jovem? Será que você é a pessoa que Deus está chamando para o avivamento? Deus está procurando um coração cheio do Espírito Santo. Talvez você não tenha teologia, talvez você não saiba cantar, não sabe tocar, não importa, você só precisa estar cheio do Espírito Santo, só precisa de alguém cheio de Deus, e essa cidade vai ser transformada, esse estado vai ser mudado, e essa nação vai ser incendiada. Precisamos ser como águas ferventes. Precisamos voltar para a oração. Precisamos ouvir a palavra e temer. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você que Deus está falando no seu coração? Aí onde você está, põe a mão no seu coração e diga: Deus, sou eu que vou enviar mensagem buscando um avivalista para esse tempo, ou sou eu que vou levar a tocha para alguém, uma tribo, uma nação, uma cidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiz esta oração quando eu tinha 16 anos de idade. E eu disse: Deus, eis-me aqui. A partir daquele ano a minha vida mudou. Deus começou a me treinar. Deus começou a falar comigo. Um dia eu estava num culto, e o pregador pulou do púlpito e veio até o meu ouvido e disse assim: Deus vai te levar por muitas nações. Eu falei: se tá bom, mas se você olhasse para a minha realidade, eu nunca acreditaria. Você também não. E hoje eu olho, eu já fui em 9 nações. Passei pelo menos em algumas. E eu conto, nem que eu tenha que pisar lá, eu falei assim: Deus, o Senhor falou isso mesmo. Deus disse para mim: você vai morar no lugar onde você nunca esteve. Eu falei: como é que é isso? Eu nem tenho condição para essas coisas. E eu estou aqui no meio de vocês. Nunca imaginei isso na minha vida. Eu nunca nem imaginava que eu ia sair do lugar onde eu morava. Mas quando você diz assim: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele começa a preparar coisas que você nem está imaginando. Ele começa a escrever a sua história. E pode ser que daqui a pouco tempo você esteja em outra nação lembrando dessa mensagem. Talvez você esteja numa tribo, não sei aonde. Pode ser que daqui a pouco tempo você esteja em outra cidade pregando a palavra. Pode ser que em pouco tempo você esteja diante de um povo e você vai lembrar dessa oração simples: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E um dia um pregador falou assim: você que disse eis-me aqui, pede o que você quiser para Deus, Deus vai fazer. E eu falei assim: gente, eu sou tão tonto, não sei nada, eu vou pedir a Deus só sabedoria, senão não vai dar em nada. Como é que Deus vai me enviar para um lugar? Eu não sei nada, não sei de nada. Eu só falava assim: Deus, eis-me aqui, me dá sabedoria. Ai de mim se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor, ai de mim. Meus filhos estão aí, e eu falo com eles: tudo que vocês estão vendo que Deus colocou nas nossas mãos não é nosso, isso é do Senhor, é Ele que nos deixa usar isso. E eu falo com eles: se vocês quiserem continuar vivendo a vida que vocês vivem, continue servindo a Deus. Sirvam a Deus todos os dias da vida de vocês.
Quem ouviu essa mensagem? Quem ouviu direito? Esta é uma mensagem de renovação espiritual. É assim que nós somos. É isso que nós somos. Nós não podemos ousar pregar sem unção. Nós não podemos ousar subir nesse altar sem unção. E eu queria que vocês não ousassem subir ou sentar numa cadeira dessa sem pedir unção. Nós somos um povo que todas as vezes que a gente entra no culto, a gente sabe que estamos entrando num caldeirão fervendo com a unção de Deus. Não quero pastorear uma igreja fria, apática. Eu não sou carregador de gelo. Eu nasci carregando chamas. Eu cresci no meio das chamas. Eu cresci no meio do Pentecoste. Eu cresci no Pentecoste. E é isso que nós somos. Somos uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes você me vê sentado quietinho, você está vendo seu irmão, mas quem está cheio de Deus está caladinho, mas a água está fervendo dentro dele. Está fervendo. Está fervendo. Se você botar a mão, te queima. Está fervendo. Você precisa começar a mudar os ambientes aonde você chega. Em vez de ser casa de demônio, casa de Deus. Cidade dos demônios, cidade de Deus. Você está carregando a presença de Deus. Também deve ser. Uma nova vida te aguarda. Descubra seu propósito e venha viver. Venha experimentar uma atmosfera celestial na terra. Ouvir a voz de Deus, prestar culto e reverenciar o Salvador. Ibrejequibá, Casa de Deus, minha família. Encontre uma de nossas igrejas.